Tem uma coisa que separa as empresas que estão gerando resultado de verdade com IA das que ainda estão presas no mesmo piloto de 6 meses atrás. E não é a ferramenta que elas usam, nem o tamanho do time de dados, e muito menos o quanto elas investiram em treinamento. É o processo e, mais do que isso, é a ordem que esse processo acontece. Nesse vídeo eu vou te mostrar o framework de 4 passos que se repete em todo caso de IA que dá certo, com um exemplo de empresas como a Magalu, Klarna, Bradesco e Itaú. Então vamos lá! Para a gente começar, eu queria te trazer aqui 3 dados que ancoram o motivo dessa metodologia e desse processo eles serem importantes. Esses dados eles são da BCG, de um estudo que foi realizado ali em 2025, bem recente, no ano passado. O primeiro dado, ele traz que 72% do valor que a IA está gerando são em áreas de operações, marketing e vendas, e nem sempre ali em laboratórios de inovação, mas no coração do negócio. Já o segundo dado que complementa, e que foi o que mais me marcou, é que mostra que as empresas ali que mais geram valor estão alocando 70% dos recursos em pessoas e processos, e só 10% em algoritmo. Ou seja, todo aquele trabalho duro ali, ele está fora do código. E aí um terceiro dado que é mais alarmante, que reforça aqui a necessidade desse processo, é que 3 em cada 4 empresas estão queimando dinheiro com IA. Isso porque as duas pontas, a técnica e o processo, eles não se conversam. Eu vou te mostrar esse framework agora para você não cometer os mesmos erros. Então vamos lá. O método ele tem 4 passos e antes de te mostrar cada um, vale dizer uma coisa. A ordem, ela importa. Não é um checklist que você marca, mas é uma sequência de fatos que eles precisam acontecer. E se você pular qualquer uma dessas etapas, o seu projeto ele pode estar indo pelo caminho errado. Então, vamos passo a passo, eu vou devagar com vocês para que vocês consigam entender. O passo 1, que talvez seja o mais ignorado dos 4 passos aqui, é o passo de identificação do problema, é você identificar o problema antes da ferramenta. Esse é um dos passos mais ignorados, e eu sei disso porque a maioria das pessoas me perguntam: como a gente usa IA? E essa pergunta está errada ali desde o começo, porque ela coloca a ferramenta antes do problema. A pergunta certa ela é outra. Eu preciso me questionar qual que é a dor específica da minha empresa, do meu negócio, que eu quero resolver, e quanto essa dor ela custa hoje em tempo e em dinheiro. Sem problema definido, com um número e com um objetivo claro, qualquer ferramenta ela parece ali a resposta certa. E a verdade é que nenhuma resolve o problema quando você não tem ele muito bem definido. Eu vejo isso em consultorias e mesmo na empresa que eu trabalho, e é muito comum a gente ver casos de empresas que contratam licenças, treinam os times e depois ninguém usa. E não é por ineficiência da ferramenta, mas por não ter claro qual que é o valor que pode ser extraído dela e quais são os resultados que vão refletir ali no negócio. Para te mostrar como isso funciona na prática, eu trouxe um caso da Magalu, que para mim é um dos melhores exemplos brasileiros de uma IA bem aplicada. Para começar, a Magalu ela não disse vamos colocar IA no nosso app. Eles partiram de um problema específico e mensurável. A busca dentro do app não estava convertendo. O cliente ele queria comprar conversando e não filtrando por categoria, por marca, por tamanho. E isso era um problema. E tinha número por trás. A perda de conversão por sessão. E aí só depois da Magalu entender isso e a partir de um discovery bem estruturado, que eles escolheram a ferramenta. E foi a Lu no WhatsApp, com o uso de IA generativa. O resultado foi uma conversão 3 vezes maior no WhatsApp e um NPS de 90 contra os 85 nos outros canais. E alcançou 8 milhões de interações por mês. Veja que a IA ela não está fazendo um pouco de tudo, mas ela está fazendo uma coisa específica muito bem feita e que tem mensurações de resultado por trás. Não é simplesmente fazer por fazer. Quando a gente vai para o passo 2, e esse aqui se conecta direto com o anterior, você entende que se você não definiu o que vai funcionar e gerar resultado antes de implementar, qualquer resultado vai parecer bom, inclusive o resultado errado. Métrica boa tem 3 coisas. Primeiro, ela é específica, numérica e tem prazo. Por exemplo, reduzir o tempo médio de respostas ao cliente no WhatsApp de 3 para 2 em 90 dias. Isso é métrica. Agora, melhorar o atendimento não é métrica, é um desejo. E desejo não dá para medir, então não dá para ajustar. E aqui está o ponto que pouca gente percebe. A métrica ela não serve só para você celebrar quando dá certo, mas principalmente para te dizer quando ajustar o rumo. E eu vou te mostrar isso com o próximo caso, que é o caso ali da Klarna. A Klarna ela é interessante porque ela mostra os 2 lados da métrica. Porque ela definiu antes de começar quais seriam seus indicadores ali, que era volume de chat resolvido, tempo médio de resolução e taxa de reabertura. E nos primeiros 30 dias de um assistente que a empresa implementou ali com IA, eles atenderam 2 milhões e 300 mil chats, o equivalente a 700 atendentes humanos. O tempo de resolução caiu de 11 para 2 minutos, com impacto financeiro estimado ali em 40 milhões de dólares de lucro para a empresa. Mas aqui vem a parte que pouca gente conta.
Em 2025, a própria métrica de qualidade que eles definiram começou a mostrar que casos complexos estavam com uma qualidade pior, e eles recontrataram humanos para esses casos. A métrica não só serviu para mostrar a vitória, mas serviu para eles enxergarem o limite e ajustarem. Se eles olhassem somente para o tempo de resolução e para o quanto aquilo retornou em dinheiro, eles não enxergariam a métrica de qualidade. E é isso que diferencia ali muitas empresas maduras de empresas que só fazem, só executam ali para inglês ver, né? O terceiro passo, e esse aqui é o que mais está sendo ignorado agora em 2026, com o aumento dessa pressão por automatizar tudo, é o passo que diz que a IA executa volume e o humano traz o contexto, julgamento e responsabilidade. Os melhores casos que existem hoje não são aqueles que a IA faz tudo sozinha, do começo ao fim, mas são casos que a IA faz a primeira camada, fazendo o que é repetitivo e em escala, e o humano ele atua na decisão, principalmente em decisões que têm risco reputacional, financeiro ou risco de negócio envolvido. E aí, se a gente não tem um humano no looping, a gente acaba caindo em situações ali como o chatbot da Air Canada, que por uma falha fez com que a Air Canada respondesse ali legalmente por isso, porque ninguém revisava e entendia o que o sistema estava dizendo. O caso da Bia do Bradesco é referência mundial nesse processo de curadoria e atendimento. E os números são absurdos, tá? A Bia atende mais de 24 milhões de usuários do banco e resolve 87% das demandas sozinha. Mas o ponto que eu quero destacar não é esse 87%, tá? Mas sim os 13%. Esses 13% são exatamente onde a Bia detecta complexidade, risco ou intenção sensível e faz um handoff explícito ali para o humano. Isso é desenho de produto, é uma decisão de arquitetura e é tudo menos sorte, tá? É estratégia. E o resultado disso é 400 milhões de reais a mais em benefícios capturados em 2025. E uma plataforma própria com mais de 200 iniciativas voltadas ali para o uso de inteligência artificial dentro do banco. O quarto passo ele é muito voltado aqui à construção de um storytelling que conecte o quanto tempo foi economizado de verdade com a IA, qual foi a receita gerada que não existia e que veio da IA de forma comprovada, e o que mudou às vezes em indicadores de negócio como NPS, churn ou até mesmo no custo de atendimento. E aqui, gente, isso faz parte do storytelling do negócio. O gestor ele precisa transformar a IA em uma vantagem competitiva mensurável. Você precisa saber exatamente quais hipóteses o seu produto tem, qual que é o ROI que ele vai trazer ali com o uso da IA e quais são as hipóteses ali que precisam ser tracionadas ou pausadas com base em indicadores de negócio. Um exemplo muito claro aqui, e é um dos mais robustos que existe hoje no Brasil, é o Itaú. O Itaú ele tem 150 casos de IA generativa em produção e cada um desses casos tem um KPI próprio declarado. Eles declaram que cada uma das soluções ali tem um problema definido, uma métrica definida e sempre humano no loop e uma medição contínua. É exatamente o framework dos 4 passos aplicado em escala. Um exemplo hoje, e que você já pode testar, é o Pix do Itaú no WhatsApp, que ele faz com que, mesmo com áudios ali que você envia pelo WhatsApp do Itaú, você possa realizar Pix diretamente ali do WhatsApp sem precisar entrar na sua conta. Aqui é um caso real de você focar na dor do cliente do negócio e trazer uma solução que pode impactar positivamente ali a experiência do cliente. Para fechar, eu queria trazer aqui que a IA ela é uma ferramenta e como ferramenta ela não consegue resolver todos os problemas. Por isso, é importante que a gente tenha um método por trás, que a gente tenha uma estrutura de identificar o problema, de colocar o humano no loop e de, principalmente, ligar essas soluções às métricas do negócio e aos resultados que o negócio busca ali, aos KRs, aos Game Changers, aos KPIs. Então, tudo isso são métricas que vão trazer valor para a IA. Eu deixo aqui também uma citação que estava ali no estudo da BCG, que traz que as empresas que mais geram valor com IA colocam 70% do esforço em pessoas e processos e só 10% em algoritmo. E se você está invertendo essa proporção, o problema não é a IA, mas sim o método que você está usando. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre IA aplicada a negócios, com caso real e sem aquele hype todo que a maioria dos gurus e da internet gosta de colocar sobre o assunto. Agradeço por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.